Hello, good morning, how are you guys? Oi pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Aqui quem fala é o professor Aislan, do Centro Educacional Paideia. E hoje a gente já vai continuar com as nossas videoaulas de inglês. Só lembrando que na semana passada a gente viu uma atividade diferente, não é? Que foi aquela atividade de construir um texto. A gente primeiro faz as perguntas e tal, e depois junta as respostas para a gente construir um texto. Aquilo se chama roteirizar o nosso texto. A gente está construindo um passo a passo do texto, tá? Hoje a gente vai continuar com a correção da aula anterior àquela, tá? Então a gente vai corrigir e continuar com as nossas atividades. Quem ainda não mandou o texto ou quem tem alguma dúvida, só perguntar, tá bom? Vamos lá. Aqui, ó, na Lesson 2, que foi a última que a gente fez, a gente teve essa atividade. Olha só. Read the conversation and answer these questions. Então, olha só, essa é a conversa entre Gianni, Tom and Felipe. Olha o que eles conversam. Did you see the game last night, Tom? Você viu o jogo noite passada, Tom? Que jogo, Gianni? What game, Gianni? The soccer game on Channel 4. It was great. O jogo de futebol no canal 4 foi ótimo. No, I didn't. Did you see it, Felipe? Olha só, o Tom disse que não viu, né? E perguntou pro Felipe. Yes, I did. Did you enjoy it? Yes, I did. But Brazilian soccer is better. Você gostou do jogo? Sim, eu gostei, mas o futebol brasileiro é melhor. Olha só. Então aqui, ó. Did Tom see the game last night? O Tom viu o jogo na noite passada? O Tom respondeu aqui, ó. No, I didn't. Ele não assistiu, não é? No, he didn't. Did Felipe see it? O Felipe viu? Sim, ele viu. E o Gianni gostou do jogo? Yes, he did. Ele diz aqui, ó. It was great. Foi ótimo. Se ele tá dizendo que foi ótimo é porque ele gostou, né? Na 2, a gente teve essa atividade para completar com see and like. São dois verbos, ver e gostar, e utilizando eles no passado, não é? A gente já viu bastante coisas sobre o passado. Agora a gente está construindo frases interrogativas utilizando o passado. Vejam que a gente está utilizando aqui did no começo, tá bom? Da frase, justamente porque o auxiliar, que é o did, nas frases negativas e interrogativas, ele vai substituir a forma dos verbos no passado. A gente não vai precisar passar esse verbo para o passado se a gente estiver já utilizando o auxiliar. E numa pergunta, ele sempre vem no começo da frase, tá bom? Então, olha só. Did you see that program about Malaysia and Singapore on TV last night, Jill? Você assistiu aquele programa sobre a Malásia e Singapura na TV na noite passada, Jill? Viram só? Então, gente, e aqui é na resposta, yes, I did. Quando a gente tem uma resposta, deixa eu mostrar logo aqui. Quando a gente tem uma resposta positiva, a gente vai dizer yes, I did. Quando a gente tem uma resposta negativa, a gente também vai utilizar o did, só que negando. No, I didn't. Que é a mesma coisa que did not. Tá bom? E o did aqui na pergunta sempre vai vir no começo da frase. Did you like the program last night? Ok? Bom, aqui deixa eu mostrar para vocês conferirem aí as respostas de vocês. E aqui no áudio também, quando ela fala, olha, ela sabe falar she can speak English and Chinese. E ele não sabe falar chinês. E ele também diz, ó,
I can't even use chopsticks. Chopsticks são aqueles palitinhos que a gente usa para comer sushi, tá bom? Chopsticks. A gente aqui é mais chique, né? Porque a gente chama de hashi, que é o nome mais japonês. Eles lá chamam de chopstick. Tipo palitinhos mesmo. Que coisa. Essa questão aqui era uma questão mais pessoal, né? Onde vocês iam marcar aqui o quão bom vocês são nessas atividades e construiriam frases iguais a essa, tá bom? Para hoje nós vamos iniciar aqui a Lesson 3 e olha só, vocabulary, tá bom? Match the photos with the inventions in Table 1. Vamos relacionar essas fotos aqui com as invenções que estão sendo colocadas aqui, ó, na tabela 1. Então, vocês vão ler atentamente. Por exemplo, the printing press foi inventado por Gutenberg em 1450. Ok? Então vocês vão ver aqui o que é uma printing press. Tá bom? Eu sei que algumas coisas a gente não sabe, né? Mas essa é uma atividade de leitura, tá bom? E na atividade de leitura é importante que vocês leiam com atenção, vão fazendo por eliminação. Às vezes a gente vai fazendo aquelas que a gente sabe e no fim sobra só aquela que a gente estava com dúvida. Então a gente já consegue responder. Aí em último caso, vocês pesquisam na internet, tá bom? Só pra gente tirar a dúvida. Qualquer dúvida também é só me perguntar lá no privado que eu ajudo vocês. Já aqui também a gente tem um áudio onde vocês vão poder descobrir aqui, ó, quem foi que inventou a television e em qual ano, tá bom? Vocês completam com essa informação. E aqui quem foi que descobriu o planeta Netuno, the planet Neptune. Quem foi que descobriu e em qual ano foi descoberto. Tá bom? Essa tabela aqui, olha, é toda sobre coisas que foram inventadas. E essa segunda tabela é sobre coisas que foram descobertas. Olha que interessante. A gente ainda aprende inglês e aprende história. Olha que legal. Bom, na atividade 4, diz assim: Complete these statements. Olhem só, pessoal. A gente vai completar com as informações que a gente descobriu aqui também, tá bom? Então, na primeira questão, ó. Who invented... Sorry, corrigindo, ó. Porque não pode ser invented, porque a gente está fazendo uma pergunta. E na pergunta, a gente tem que utilizar o auxiliar did, tá bom? Então, ó, primeiro aqui, o pronome interrogativo, who, did, que é o auxiliar. Lembram que ele deveria vir no começo? Mas quando a gente tem essas palavras assim, ó, who, what, when, where, elas vêm antes e depois vai vir o auxiliar, tá bom? E o verbo, ao invés de invented, lembram que eu pensei aqui que a gente ia colocar o verbo no passado, invented, com o ed no final? Só que como a gente está utilizando o did, ele não precisa do ed, tá bom? Então a gente coloca ele na forma normal. Quem inventou o rádio? Marconi did. Marconi inventou. When, aqui sim também, ó. Did he invent? Quando ele inventou, tá bom? In 1895, ok? Assim vocês vão fazer as outras de acordo com este exemplo, tá bom? Na quinta questão nós temos um desafio, challenge. Look at the informations about discoveries and write the questions for these answers. Olha só, vejam as informações aqui e vocês vão escrever perguntas para essas respostas, tá bom?
Bem simples, não é? Qualquer dúvida, só perguntar. Por hoje, bye bye, see you and I miss you. Tchau, gente.